Tá todo mundo puto e puto no geral com razão. O Fluminense poderia muito mais do que fez aqui contra a Aparecidense. Isso é verdade, ninguém vai negar isso. Mas o quanto que a gente pode jogar de culpa nesses pobres jogadores que têm muita dificuldade para ter um capricho na hora de chegar na cara do gol. Obviamente o que eu tô falando aqui agora é ironia. Mas vamos falar a verdade? Vamos trazer aqui a verdade pro debate. Esse resultado de 1-0 não foi por falta de criação do Fluminense, né? Sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor. Essa aqui é a análise pocket de Fluminense e Aparecidense. O Fluminense jogou contra um time fraco, convenhamos, tá? O time da Aparecidense é fraco, mas é corajoso. O que às vezes nem sempre é uma boa característica para um time que é fraco, né? Se lançou o ataque, marcou num 4-4-2, deu espaços pra cacete no meio de campo pro Fluminense ter a bola com o Martinelli, com o Nonato e com o Ganso. E a bola foi bem distribuída. Se você vê, o Samuel Xavier e o Aras tabelaram por várias vezes. Do lado esquerdo, o Fuentes ultrapassou, o Keno fez várias jogadas também. Dá pra negar isso não, cara. O Fluminense chegou ao ataque, o Fluminense chegou ao gol da Aparecidense. O Matheus Alves teve que fazer defesas, o Fluminense finalizou bastante. Beleza, aí quando eu tô falando isso daqui parece que foi um jogo bom, né? Só que o jogo só foi bom até aí. Um time com pouquíssimo capricho, cara. O Fluminense, desde o primeiro momento do jogo, o Fluminense foi superior à Aparecidense no campo da Aparecidense. Germancano saiu lesionado, já tinha tido chance antes, mas facilmente eu consigo listar aqui várias chances que o Fluminense perdeu. E perdeu porque não caprichou. Seja porque na hora do passe, do cruzamento, do último passe, da finalização, inconscientemente pensou que era a Aparecidense e aceitou um tropeço, ou seja, simplesmente também porque faltou qualidade. Eu posso listar aqui chute de fora da área do Keno, chute de dentro da área do Keno, chute do Everaldo na bola tocada para trás. Teve finalização, o Martinelli não chutando, Everaldo bloqueado, John Arias tentando finalizar, Freitas. Vou pelo menos aqui só isentar a do Freitas de cabeça aqui, que de fato foi uma defesaça do goleiro mesmo. Na segunda ele cabeceou, a bola desviou, bateu na trave. O Fluminense criou, mas não conseguiu finalizar para matar o jogo. E aí eu volto para a questão do elenco. Eu tô falando isso desde o jogo contra o Vitória. O Fluminense o Fluminense não tem elenco. O Fluminense com todo mundo no 100% tem um excelente time. O bom do Samuel Xavier é muito bom. O bom do Gabriel Fuentes é muito bom. O bom do Thiago Silva é muito bom. O bom do Fábio é muito bom. O bom do Germancano é imparável. O bom do John Arias é de ser melhor jogador do Brasil, é de ser craque. O bom do Ganso é genialidade. O bom do Martinelli. Todos esses no bom são sensacionais. O Keno. Por exemplo, eu não posso falar isso, por exemplo, o bom do Serna. O Serna sempre é a mesma coisa ali, assim. Alguns lances ele vai executar um pouquinho melhor, outro não, mas o bom do Serna não é um nível altíssimo. O Fluminense tem um time titular muito bom jogando o seu bom futebol. Um reserva que o teto de qualidade é baixo. E está se mostrando cada vez mais isso. O Everaldo, que entrou no lugar do Germancano, faz uma partida desesperadoramente ruim. Outra vez. O Everaldo que veio do Bahia, que já veio criticado, era bem melhor do que esse Everaldo aí. E aí, o que a gente vai fazer? A gente perdeu o Germancano, não sabe ainda, enfim, a gente vai tentar atualizar ao longo da segunda-feira, da quarta-feira a situação dele, mas o cenário é complicado. O Fluminense conseguiu vencer por 1-0 porque o Keno acertou o canto, com a bola um pouquinho mais forte, uma vez, numa jogada individual, porque ainda assim, dentro do que foi um jogo com muitos problemas de definição de jogadas, o Keno ainda conseguiu sobressair um pouquinho. Quando ele vira pra torcida e fala, calma, que eu tô aqui, é um negócio meio ridículo, né? A verdade é essa. Mas dada a galera que tava em volta dele, é quase isso, tá? O torcedor tem que olhar pro campo e falar, pô, graças a Deus que o Keno tá lá pra resolver. Olha só o drama, né? Numa partida que o Ganso não fez muito além do que distribuir jogadas e foi até bem dentro do que fez, mas ainda é um Ganso que talvez a gente sinta falta dele no segundo tempo, porque não consegue ter 40, 50 minutos de uma sequência de nível alto. Né? Ainda sofre muito fisicamente. De um Arias que tá numa sequência complicada.
não tá rendendo. E no primeiro tempo no segundo tempo principalmente, sentiu muitos erros. Quem decidiu foi o Keno, que no primeiro tempo não tava bem também, não. Tem um lançamento do Freitas, uma hora que ele tá discutindo com o Renato Gaúcho, vem um lançamento, ele claramente podia ir na bola, não vai, enfim. O Keno não tá confiável ainda. Mas a gente ganhou por 1-0, cara. Pouco. Ah, Gabriel, mas o Renato Gaúcho, eu vou falar isso em outro vídeo, o Renato Gaúcho usou um argumento muito bom, hein? O Renato Gaúcho falou que o time... Não, o Internacional, por exemplo, ganhou de 1-0 só do Maracanã no último lance. O São Paulo penou pra ganhar do Náutico. O que tá na Série C. Olha o Atlético Mineiro empatando fora de casa. Olha o Fortaleza empatando fora de casa com o time lá de baixo. Vai lá na coletiva do Vojvoda e pergunta a ele. Vai lá na coletiva do Cuca e pergunta a ele. Porque esses times precisavam ter a competência, sim, de ganhar esse jogo. E ganhar demais. O Fluminense aqui, aí é isso que eu combato o Renato. Apesar de concordar que eu acho que o Renato nem foi tão mal nesse jogo. O Renato proveu jogadores e estratégias pro Fluminense matar o jogo. Faltou competência desses jogadores. Agora, justificar o resultado baseado no tropeço dos outros só faria sentido se a final da Copa do Brasil fosse a Aparecidense e Náutico. Aí tava fazendo sentido. Agora, enquanto a gente tiver times ultrapassando facilmente de outros adversários, a gente vai ter que cobrar o Fluminense, porque o Fluminense é gigante. E o Fluminense montou um elenco. O Internacional tava com time reserva. O Atlético Mineiro acho que era um time misto. O Fortaleza ganhou um jogo dos últimos 15. Então, assim, é essa métrica que o Fluminense tá, igual ao time reserva do Inter, igual ao Fortaleza que não ganha praticamente de ninguém, só ganhou da gente. O Fluminense hoje, se tivesse tido esse desempenho, esse resultado com o time reserva aqui, eu talvez estivesse falando, poxa, a gente conseguiu um resultado por 1-0, poupou o time, e foi o que o time reserva conseguiu fazer. Vai ter que jogar lá em Aparecida de Goiânia, o jogo não vai ser lá, né? Deve ser no Serra Dourada, ou enfim, em outro lugar de Goiânia. Não sei se eles vão vender o mando de campo com 1-0 só no resultado. O time precisa evoluir. Renato chegou, deu um choque de ordem, mudou algumas coisas, e agora é hora dele dar um salto de evolução no time. É hora dele provar que ele consegue isso. É no sábado contra o Sport, e ele tem que saber de uma coisa. Ele vem de uma sequência em que ele tinha vitória de adversário, vitória em casa, União Espanhola fora, Botafogo fora, Aparecidense em casa, Sport em casa e San José fora. Desses 6 jogos, o único que a gente poderia considerar numa análise que era factível, uma derrota, etc., vinha no momento péssimo e era um clássico que a gente tinha perdido os últimos 7, que era o Botafogo. Então, ele tá numa sequência de obrigações. E ele até agora, de todos esses, ele não cumpriu obrigação praticamente nenhuma. Ganhou da Aparecidense, mas de muito pouco. Sport e São José vai ter que vir uma resposta. Tamo junto, tá? Essa foi a análise do jogo. Fluminense 1, Aparecidense 0, gol do Keno. Tamo junto, até a próxima. Valeu.